Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 19 de maio de 2025. Santo do dia, Santa Maria Bernarda, missionária caridosa da América do Sul, cor litúrgica branco. Século XIX, Suíça. Maria Bernarda nasceu no dia 28 de maio de 1848, na Suíça. Ela é a primeira santa deste país. Era da terceira ordem regular e fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Em 1895, violentas perseguições à igreja ocorreram, motivo esse que fizeram com que a irmã fugisse do país. Desse modo, foram para Cartagena, Colômbia. Lá foram acolhidas por Dom Eugênio Bife. Durante 36 anos, fora de sua terra natal. Sua missão não se limitou apenas ao Equador e à Colômbia, mas outras irmãs foram enviadas da congregação iniciada na Europa, por exemplo, e também no Brasil, em 1911. Ó Deus, que pelo exemplo de Santa Maria Bernarda, possamos ser inflamados pelo desejo ardente de nos dispormos a levar a boa nova do Evangelho a todos, em todas as circunstâncias, e praticar a devoção das obras de misericórdia para com os necessitados, de todas as almas que sejam tocadas por ti, Senhor, para que elas se inspirem na mesma forma a te louvar e te bendizer. Amém. Santa Maria Bernarda, rogai por nós. Vamos ver nas leituras de hoje a evolução da igreja. Nós estamos fazendo esse estudo bíblico do Ato dos Apóstolos. Graças a Deus, o Senhor tem nos permitido esse estudo. A igreja que começa o seu caminho, a igreja apostólica. Hoje nós vamos ver Paulo e Barnabé, mais uma vez, eh, levando a igreja aos pagãos. E às vezes eles confundem, né, toda aquela realidade de igreja com práticas pagãs. Isso até nos dias de hoje também acontece. Mas vamos ver, né, aqui na primeira leitura como que Paulo e Barnabé conseguiram superar isso. O responsório de hoje é o Salmo 113. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Vosso nome, porém, seja a glória. Então, esse salmo nos inspira preparando-nos para o Evangelho, pois no Evangelho Jesus responde a um dos seus apóstolos, né? Que como que o Senhor é revelado para a igreja e não ao mundo? Como que isso acontece, né? E nós vamos descobrir no Evangelho que esta missão de revelar Jesus ao mundo pertence à igreja. Então, o Senhor se revela para aqueles, para os seus, e nós, a partir da revelação que recebemos de Jesus, temos a missão de revelá-lo a ao ser vivente, a todos, ide por mundo todo, convertei, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam batizados. Então vamos ouvir com atenção a leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto icaônico: Os deuses desceram entre nós, em forma de gente.
chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 113b. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou repetir aqui a palavra de Jesus. Olha como que no versículo 24, Jesus fala a seus apóstolos: Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, as Escrituras, as profecias. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, está nas Escrituras. Jesus, o anúncio de Jesus, a promessa em Jesus Cristo. Jesus não é fruto, não é invenção da igreja. Jesus é a manifestação do amor do Pai, que se manifesta pelas Escrituras. Versículo 25. Isso é que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos tenho dito. Então, aqui, anteriormente, Jesus tinha falado: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu e o Pai somos um. Então, veja que quando ele fala eu e o Pai somos um, e se auto-intitula Eu sou,
ele fala então da sua origem. Ele fala: Eu e o Pai somos um. Então nós já vemos duas pessoas da Santíssima Trindade. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, então aí nós temos a terceira pessoa. Então, por isso que nós oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá vendo? Sempre quando você faz o sinal da cruz, você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, está aqui a síntese também da Santíssima Trindade. Agora, eh, voltamos ao versículo 21 do Evangelho de hoje. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Então, como é que alguém longe, um povo pagão, vai ouvir falar do mandamento do Senhor para amar a Deus, para amar a Jesus Cristo? Isso depende da igreja, depende da nossa ação missionária, depende de cada um de nós. Para ir ao encontro daquele que precisa ser evangelizado. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, Judas, o não Iscariote, ele entendeu na hora e perguntou a Jesus: Senhor, como que explica que o Senhor vai manifestar a quem te ama? E o mundo? Como é que fica o mundo pagão? Né? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Entendeu isso? Então, é a nossa missão de igreja ir pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão. Hoje nós somos em torno de 3 bilhões, ou talvez 4 bilhões, de cristãos no mundo. Isso nos mostra um desafio. Então, temos ainda que evangelizar 5, talvez 6 bilhões de pessoas que ainda não vivem a realidade de ser cristão. Então, anunciar o Evangelho, nós temos que fazer com a graça do Espírito Santo. Lógico que profeticamente no Apocalipse haverá um grande momento na parousia, haverá um grande momento na vinda do Senhor, que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, em honra e glória, onde todos na terra, todos os habitantes, se convencerão de que Jesus é o Senhor. Enquanto não acontece isso, nós temos essa missão, né? Assim como fez a santa de hoje, Santa Maria Bernarda, ela que saiu da Suíça, longe demais, né? E veio anunciar a santa palavra na América do Sul. Então, em que circunstâncias? Lógico, fugindo de uma perseguição que acontece em 1895, mas essa coragem dessas mulheres de virem para a América Latina, aqui também com muita dificuldade, com práticas pagãs, aqui na América Latina na época também tinha, e ela evangelizando, entregando Cristo Jesus, anunciando Cristo, os mandamentos, a palavra de Deus. E sua obra trouxe muitas conversões para Cristo. Também a primeira leitura, Paulo e Barnabé estão numa cidade pagã, né? Então, só deles verem manifestação através de um milagre, eles confundem. Acham, então, que os deuses desceram e querem louvar Paulo como o deus Mercúrio e Barnabé como o deus Júpiter, né? E começam a trazer oferenda para eles e tudo mais. Então, isso nos faz reportar o Salmo 113. Não a nós, Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque muitos se perdem na missão de anunciar o Evangelho, acham que são o próprio Cristo, ou então aceitam esse tipo de ofertas, né? Oferendas, evangelizam pelo dinheiro, evangelizam pelo lucro. Mas eu quero chamar a atenção neste versículo do Salmo. Não a nós, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus? Onde está? Então, se nós mostrarmos o nosso Deus como um Deus pagão,
Então, essa pergunta não satisfará o povo pagão, aquele que vive fora de Cristo. Temos que realmente mostrar a Cristo como ele é. Aquele que me ama, ama o Pai. E, pelo fato de me amar, e respeitar e acolher a minha palavra, nós faremos morada nele, eu, o Pai e o Espírito Santo. A conversão traz essa realidade da Santíssima Trindade em nós, da comunhão com Cristo, de viver o nosso espírito unido a Cristo. O batizado, verdadeiramente batizado, que vive o seu batismo, já morre com Cristo, né? Já morre no batismo e vive a realidade da ressurreição em Cristo também. Por isso tudo, louvamos e bendizemos ao Senhor pela liturgia de hoje, pela Santa Palavra. E que inspirado também em Santa Maria Bernarda, possamos ser missionários de Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, anunciando a boa nova, esta pregação, esse ensino, para mais pessoas, divulgando em suas redes sociais, para que esse alcance possa ser multiplicado. Cada um fazendo a sua parte, a palavra de Deus vai encontrar aquele coração que precisa ser convertido ainda hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.